Voo Matemático, desvendando os segredos da aviação agrícola. Um trabalho que começou lá em março, pelos alunos da 8ª série da escola Padre Bruno Linden, lá de Massaranduba, a partir de visitas à aerodinâmica aviação agrícola. Os alunos fizeram cálculos matemáticos para nos provar a importância da aviação agrícola. E a partir disso, eles ganharam a etapa municipal das feiras de ciências lá. E hoje estão aqui em Jaraguá do Sul, representando o seu município, com o seu trabalho Voo Matemático, desvendando os segredos da aviação agrícola, que nós vamos conhecer em detalhes agora, lá dentro. Vamos lá? Pronto, conta pra gente como é que foi esse projeto. Da onde saiu essa ideia? Esse projeto ele surgiu por causa da outra professora de matemática que eles tinham, né? Que hoje é coordenadora da escola. Ano passado eu e ela trabalhávamos na escola, né, como professoras, e com a turma deles, quando eles estavam no 7º ano, ela fez aviãozinhos de papel, parecidos com esses, mas um pouquinho mais complexos para estudar a questão dos ângulos. E eles então foram jogar, que nossa escola fica perto de uma igreja, né, no Morim, aí de lá eles foram jogar, e eu vi aquilo também, né, e como eu já tinha um pouquinho do conhecimento ali sobre aviação agrícola, por morar perto de uma base agrícola, né, em Massaranduba, então por que não, né? Mas deixei. Daí então esse ano eu peguei e assumi a turma deles, né, como ela assumiu a coordenação, eu botei a ideia da aviação agrícola, né, pensei, vamos ver o que eles vão me dizer, né, e daí o Samuel já me falou, professora, esse avião passa sempre na minha casa, quem é e tudo mais, né, daí eu comentei pra ele quem que era o piloto e tudo que a gente conhece, né, o piloto Guilherme. E daí dali foi, né? Daí então eu comecei a instigar eles, eu falei, olha só, né? Vamos lá então, e por que o avião voa? E qual a diferença do avião normal para um avião agrícola, né? Será que isso polui, né? Ou não polui, quais os cuidados, né? Então aí a gente elaborou na sala perguntas, que eles queriam, surgiu muitas dúvidas, que eu tive que selecionar, né, para eles, porque não dava pra gente perguntar tudo, a gente ia deixar o Guilherme lá um mês para responder tudo que a gente queria, né? A gente foi lá na aviação, o Guilherme mostrou pra gente toda a questão da aviação, né, mostrou o avião, a Nani nos recebeu lá também, né, me mostrando para eles a questão dos defensivos, né, o Gil também trabalha lá com a cauda, né, ele mostrou um pouquinho como se faz a cauda, como é que funciona, né, e nesse dia daí então o piloto ele fez estava saindo, né, para fazer uma área, né, então ele demonstrou um pouquinho como funciona, né, e então eles viram tudo isso, e no final eles fizeram as perguntas deles, a questão de como o avião voa, né, quais são as forças que atuam sobre ele, né, a aerodinâmica no caso, como é que funcionava o GPS, o motor, como é que era o motor do avião, né, quanto que ele carregava, como é que era a pista, o tamanho. Quantos alunos e daí a gente participaram? foi trabalhando, 20 alunos. A escola ela tem 20 alunos, é a escola Bruno Linden, né, é uma escola mais de interior, né, escola de Massaranduba, né, e ela é uma escola assim bem parceira com a gente, né? A escola carrega o melhor IDEB dos anos finais do município, né? Então, demonstrando ali também que funciona, né? E esse trabalho, Pro, qual era a ideia de vocês? Como é que vocês aplicaram a matemática nesse trabalho? Tá. A ideia primeiro do projeto, a principal ideia, né, era mostrar que a aviação agrícola ela não é algo que vai prejudicar o meio ambiente, porque está embasado em leis, tem todo o cuidado, né? Não tem, vamos dizer, uma quantidade excessiva, é tudo muito controlado, só passa se realmente pode, né? E queria mostrar também que ela é uma ferramenta que não só não polui, mas ajuda o meio ambiente, né? Porque passar o defensivo vai ter que ser passado, né? Então, com o avião tem menos quantidade de água, né, colocada, a questão do amassamento, então produz mais, né? Então toda essa questão ali a gente queria mostrar. Então dos cálculos que a gente fez foi, né, a quantidade de água ali na cauda, né, também para eles entenderem que é menos, né? Então ali a gente estudou volume para poder calcular no Roper, né? A gente então ali estudou um pouquinho porque aqui em Massaranduba lá em Massaranduba eles
utilizam mais o morgo e hectare. Então eles também conheceram o que é o morgo, o que é o hectare, né? Para eles conseguirem. A gente estudou também a física do avião, um pouquinho das forças, apesar de que eles são oitavo ano e não tem disciplina de física, né? E a gente também fez a questão da quantidade de gotas, né? E com a área de passagem por 1 segundo do avião, né? E a gente também fez o cálculo de questão financeira, né? Quanto que se gasta com o terrestre, quanto que se gasta com o avião. O comparativo. E depois, quando foi surgindo, também uma das perguntas foi o drone, né? Então a gente também foi pesquisar sobre o drone, né? A gente viu que ele não é totalmente desnecessário, mas sim ele é necessário e bom para áreas que às vezes o avião não consegue ir, tipo que tem uma árvore, que tem um fio, que são cantinhos da plantação que talvez precisaria. A rebarba. Né? A rebarba, isso mesmo. Mas se tem ainda na rebarba alguma árvore, alguma coisa que não dá, porque senão dá de passar, né? Mas a gente viu que o avião é super necessário. Pro, eu vi que tem muitas fotos expostas aqui no stand. Me explica um pouquinho como é que aconteceu e o que são essas fotos. Ah, ok. Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas fotos do passeio também e também do projeto sendo desenvolvido, né? Aqui a gente tem a foto do passeio, quando eles conheceram o avião, quando eles construíram seu próprio avião de acordo com a aerodinâmica que eles estudaram, né? Aqui a construção dos cartazes, né? Falando um pouquinho sobre os defensivos, a criação das maquetes, cada um fez uma maquete, alguns fizeram, essa daqui era a maquete que trabalhava com as listras, né? Que o avião faz para passagem. As áreas, né? Isso mesmo. Alguns trabalharam, né? Com a cauda, enfim, essa parte. Aqui eles Mas aqui tem uma especial, né? Porque isso aqui, muito especial. Eles ganharam um voo. Como é que foi? Isso. Então vamos lá. Quando a gente passou para a feira municipal, para estadual, né? Para regional, desculpa. Eles ganharam então um voo, né? Da aerodinâmica, né? Aonde que eles puderam, né? Então passear, fazer um passeio, né? Foi um voo panorâmico num avião de passeio, na realidade, de passeio, né? A gente não conseguiu levar a turma toda, porque eles são muitos, mas os pais do Dani puderam também fazer o passeio junto, né? Como eles estavam junto lá, eles foram levar. Eles também, né, tiveram essa oportunidade pelo filho, né? Então, o Daniel e a Paola, que daqui um pouco vão contar tudo sobre o projeto. E eles amaram, né? Saíram felizes da vida de lá. Isso. E a Pro foi também. A Pro também foi. E qual foi a sensação, Pro? Foi muito bom. Muito bom. Um pouco de medo, né? Claro, tem medo de altura. Mas foi muito legal. Bom, agora então vamos para a parte mais interessante, que é o projeto mesmo, que a Paola e o Daniel vão contar pra gente como é que foi feito. Paola, como é que começou essa história toda? Eu vi que tem um cartaz lá falando da história da aviação agrícola. Como é que funcionou? A gente, em sala de aula, a gente fez um cartaz sobre toda a história da aviação agrícola. E depois a gente foi fazendo os cálculos matemáticos e chegamos numa conclusão, que do avião ou terrestre. E o Daniel vai contar. Daniel, como é que foram feitos esses cálculos? Me mostra na maquete. Bem, na maquete a gente tem aqui mostrando como é o misturador que faz o defensivo e o avião que passa. E depois de ver essas coisas, a gente conseguiu chegar nos cálculos, assim, como a gente poderia ter uma forma de calcular isso. Tá, e isso agora vocês têm em slides, esses cálculos, como é que foi feito esse material? Paola, tu me mostra? Sim. A gente começou falando que as informações são tudo do piloto Guilherme, da base principal. A gente tem um vídeo do avião. A gente fala das 4 forças, do tamanho da pista, do hopper, daí das faixas, dos atomizadores, das vantagens e desvantagens com o uso do cálculo para o arroz e da banana. E a gente chega numa conclusão que do avião e terrestre. O avião acaba sendo mais caro, o terrestre acaba sendo mais barato. O avião ele não amassa o cultivo, ou seja, não amassa a terra. E o terrestre acaba amassando a terra. O avião ele acaba passando o defensivo agrícola mais rápido, o terrestre é um pouco mais devagar. O avião consegue passar em lugares de difícil acesso e o terrestre somente com lugares de acesso. E o avião deixa com uniformidade a plantação e o terrestre é sem uniformidade.
Daniel, conta como é que está sendo a receptividade dos colegas e do pessoal que está passando aqui. O que eles estão achando disso aqui? O que eles perguntam? Assim que elas vêm e começam a perguntar, tipo, no trabalho, como é que é isso? O que é isso que tem aqui? Mas e o drone, vocês não botaram no trabalho? Ou como que vocês descobriram que isso existia? É muito bom conversar com as pessoas e fazê-las entender que o avião não é perigoso, é bem prestativo ainda. E em relação ao projeto, vocês viram que muita gente mudou o conceito da aviação? Sim, deu pra perceber já na cara das pessoas, tipo, nossa, é tudo isso? E tu, Daniel, como é que foi a experiência de ver as pessoas recebendo uma informação tão importante? Também foi bem boa saber que tipo as pessoas elas chegavam aqui, elas não perguntavam, a primeira coisa que podia ver, elas pensam, é uma feira de matemática, por que tem aviação agrícola aqui, o que tem a ver com matemática? Daí a gente explica, as pessoas elas saem, dá pra ver que elas entenderam tudo e sai assim com um brilho nos olhos de saber como que é isso tudo e que pensava errado a maioria das vezes. Fernando, conta um pouquinho pra gente como é que funcionou esse projeto da escola sobre aviação agrícola. Esse projeto, na verdade, iniciou lá com a ideia de visita, né, da escola de Massaranduba, né, a base de Massaranduba, né, da qual eu respondo como RT. Num primeiro momento, uma visita técnica, né, que daí foi explicado todos os procedimentos, né, os trâmites e a legalidade, né, do que acontece na aviação agrícola. E isso sucedeu numa feira, né, um trabalho de feira que aqui a gente está acompanhando. Vocês recebem desde a escolinha dentro da empresa até a universidade? Sim, a gente tem inúmeras faixas etárias, né, que procuram. Até agora a gente teve uma visita do Instituto Federal de Araquari, da qual o coordenador de agronomia vem buscando cada vez mais, né, entender os processos e talvez aí tão logo a gente conseguir ter uma cadeira talvez de aviação dentro das universidades, né? E como é que é assim, neste caso, saber que a aviação agrícola está sendo representada dentro de uma feira escolar? Como é que está sendo essa experiência? É muito gratificante, né? Nós, enquanto empresa aerodinâmica, né, da qual sou muito grato por poder fazer parte, justamente isso, tu poder mostrar, né, desde os pequenos, ter uma base já com essa mudança, né, de comportamento, de paradigma e tal, que o avião não é um poluidor, e sim, né, uma ferramenta aí que vem em auxílio, né, uma forma de contribuir, né, na produção de alimentos, que isso é muito gratificante. Tu já teve alguma experiência de crianças que contaram em casa que mudaram completamente o conceito dos pais? Sim, na verdade, isso não só em crianças, mas em adultos também, né? Produtores, aqui na região existem produtores de banana e arroz. É o pessoal que usava a forma mecanizada, né, ou manual, né, da utilização de tratores agrícolas e tal, para operacionalizar a atividade, e com a inserção, né, do avião nesse mercado, né, de banana ou arroz, o pessoal tem uma outra concepção, uma questão de agilidade, de perdas, né, que aconteciam com o trator ou a forma manual, que também exige muita mão de obra. O avião consegue facilitar, né, essa operação. Guilherme, é a primeira vez que tu fizeste esse trabalho de levar as crianças para voar e conhecer um pouquinho da aviação agrícola, ou isso já aconteceu em outras situações? Aqui na região é a primeira vez. A comunidade é pequena aqui, é bem unida, né? Então a escola resolveu aproximar as crianças da aviação agrícola pelo projeto de matemática e acabou incentivando assim a curiosidade delas. Então, de um projeto já apareceram outros dois que as crianças vieram aprender como é que funcionava a aviação agrícola, e a gente tem uma parceria com os empresários aqui da região que possuíam aquele avião, e acabou que deu certo de a gente fazer um sorteio e eles foram sorteados para fazer o voo. Guilherme, a gente sabe que este voo que as crianças fizeram, embora seja um projeto voltado para a aviação agrícola, esse voo que eles fizeram não foi com um avião agrícola, foi um avião normal, de passageiros. Mas mesmo assim gerou várias curiosidades deles. O que eles mais te perguntaram? Tá, porque no projeto deles não só a questão da pulverização aérea, mas eles abordam bastante a questão do avião. Sustentação, arrasto, os princípios físicos do avião.
e nada melhor do que mostrar na prática como o avião funciona. Aí foi isso que a gente fez. A gente tem os parceiros que tem avião executivo na região e eles cederam pra gente essa oportunidade e a gente acabou levando eles para aprender como realmente o avião funciona. Em uma situação ali, eles me contaram que quando eles estavam voando, eles tiveram a emoção de um voo, quase um voo agrícola. Como é que foi isso? Porque a gente sabe que isso não é possível. Não é. Um voo com um avião comercial. Exato. Mas explica como é que foi essa experiência para eles. A grande curiosidade deles, justamente, é a questão das sensações voando. Se dá frio na barriga, se não dá. E num voo com um avião menor, a gente consegue demonstrar isso, né? Não precisa voar baixo para você fazer curvas e tal, para eles sentirem como é lá embaixo mesmo a aviação. E foi isso que a gente fez. A região aqui ela é muito bonita, dá para fazer um passeio panorâmico muito agradável e tem o litoral, né? Aí a gente foi ali em cima do mar, ali dá para fazer bastante curva, dá a sensação de voo é bem agradável ali. E tinha um casal de pais também, os pais do Daniel. Sim. Durante esse voo, gerou alguma dúvida para eles? Eles te perguntaram alguma coisa? Como é que foi a interação com eles? Sim. Eles têm muitas dúvidas. Na verdade, todo mundo tem muitas dúvidas sobre o avião, né? E esse projeto justamente veio para começar a acabar com essas dúvidas. E o voo foi muito agradável porque quando você explica como funciona o equipamento, tudo fica para eles mais seguros. Então eles foram ganhando segurança com o passar do voo e ficaram muito tranquilos. E agora a ideia então é oferecer isso para novos projetos no futuro? Sim. A gente não consegue atender toda a população, né? Mas quem aparecer lá vai ser muito bem recebido. Ao menos para conhecer o equipamento em terra e explicação toda, tá todo mundo convidado. O avião tá lá todo dia, inclusive a turma deles, outras turmas do mesmo colégio, de outro colégio, sempre vão lá nos visitar quando aparece algum projeto. E lá a gente explica tudo, desde os princípios físicos da aviação até como funciona a questão da preparação de cauda, a efetividade da aplicação em banana, em arroz, em culturas em geral. Michele, para o Instituto, para o Ibravag, o que significa um projeto falando sobre aviação agrícola dentro da matemática, dentro dessa ideia de desmistificar a aviação? O que tu pode nos dizer? É sensacional a iniciativa desses adolescentes de falar sobre, né, a aviação agrícola, linkando aos princípios matemáticos, né? Um dos intuitos do Instituto é falar à comunidade, né? E eles tiveram essa iniciativa de falar sobre isso, né? Até porque é uma realidade da região onde eles estão, né? Onde se utiliza da aviação agrícola no cultivo do arroz e da banana. Então, é uma iniciativa extremamente importante para nós, né? Falar sobre aviação agrícola vinculada à matemática, né? Porque tudo tem matemática, não tem como fugir aí, né, da nossa realidade. Mas é extremamente importante uma atividade como essa, né? Um trabalho como esse para nós enquanto instituto, enquanto sociedade também. E Michele, a escola de ensino fundamental começou esse projeto, a ideia foi deles. Se pensa em potencializar um projeto desses? Bom, nós temos um trabalho junto às universidades, né, trazendo para o ensino superior disciplinas e palestras falando da aviação agrícola, mas existe um projeto, né, um projeto voltado às escolas, né, para que a gente então fale à comunidade que quando ver um avião agrícola não ficar preocupado, ao contrário, né, valorizar a atividade. Então estamos aí desenvolvendo vários projetos sociais junto às escolas, né, claro que a iniciativa dessa escola de Massaranduba foi um incentivo a mais para que esse projeto ele tome uma velocidade cada vez maior e a gente possa daqui uns dias divulgar como é que vamos trabalhar isso junto às escolas, além das universidades e instituições de ensino superior. Último dia da Feira de Matemática aqui em Jaraguá do Sul. A Rosane, lá da Aerodinâmica, foi quem recebeu as crianças pela primeira vez lá na empresa. É ela que bota a ordem lá, nos grandões. E os pequenos, quando chegam lá, como é que funciona, Rosane? Tem que botar ordem na criançada? Também tem que botar ordem na criançada. Posso dizer que a Rosane é a mãezona, tanto que é carinhosamente chamada de Nani. E Nani, como é que é esse contato com essas crianças, esses adolescentes que visitam a empresa? Como é que é organizar tudo isso para a empresa? Ai, para nós é um prazer, né? Ter as crianças lá, porque a gente acaba ensinando eles, passando o nosso conhecimento a eles, né? E a empresa está
sempre aberta para receber as escolas para visitar e mostrar como é que funciona toda a aviação agrícola. Sim. A turminha da escola Padre Bruno Linden fez bonito na Feira Regional de Jaraguá do Sul. Acabou não se classificando para a etapa estadual, mas acha que terminou por aí? Não mesmo. O trabalho dos estudantes de Santa Catarina acabou carimbando o passaporte para ir um pouquinho mais longe. Apresentar seu trabalho em um evento que este ano vai ter abrangência latino-americana. Espiem só. Protamires, como é que foi participar? O que dá para levar daqui? E o projeto vai seguir? Então, foi uma experiência muito boa, muito gratificante, né? A gente conseguiu ter uma experiência muito boa em questão de trazer mais coisas para o projeto, né? Mais coisas que os avaliadores colocaram já para mim, né? E depois eu vou receber também a avaliação deles, né? Mas o que fica também é o público, né, vindo visitar e a gente levando a informação para as pessoas, né? Isso é o que mais fica. E aí, Paola, o que dá para esperar? Vamos continuar apresentando esse projeto por aí, né? Sim, foi uma experiência única que a gente teve aqui na Feira Regional de Jaraguá do Sul, que ficará sempre em nossos corações. Daniel, tua percepção, como é que foi a experiência? Foi muito boa saber que mesmo que a gente não ganhou, muitas pessoas viram que a aviação agrícola é muito boa para todo tipo de plantação, assim. Nani, e aí, mantemos tudo aberto lá para receber novas crianças, novas escolas e novos projetos? Com certeza, as portas estão abertas para todas as escolas da região. Mas a Michele, ela tem uma novidade para vocês. Bom, devido à relevância do trabalho de vocês para o nosso setor, estamos estendendo um convite para o ano que vem vocês participarem do nosso Congresso de Aviação Agrícola. Nós levaremos vocês para apresentar esse trabalho, quão relevante é a escola falar sobre aviação agrícola. Meu Deus, receber uma notícia dessa é maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês que sempre, né, ajudaram a Nani, o Guilherme, o Giovanni, o Fernando, né, que sempre estavam lá no nosso lado italiano, né, e que ajudaram a gente no projeto. Sem eles não era possível. E a vocês também, lógico. Nós ficamos por aqui, esperamos que no futuro mais projetos venham e vamos multiplicar essa ideia, trazendo a aviação agrícola para dentro das escolas.